Jair Bolsonaro trava a nova guerra ideológica de seu governo. Dessa vez, a vacina está no centro de suas disputas políticas. Na visão do infectologista Dirceu Greco, a vacinação pelo SUS é de extrema importância e a postura do presidente só traz prejuízos ao povo. Greco conversa com a gente na entrevista central de hoje. E nossa reportagem mostra ainda como o governo federal tem interferido na Anvisa, órgão responsável pela aprovação das vacinas no país. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. As democracias estão em festa na América do Sul. Em um plebiscito histórico com alta participação popular, os chilenos decidiram substituir a Constituição vigente, herdada da ditadura militar de Augusto Pinochet. A Constituição, derrubada por larga maioria, é a inspiração de Paulo Guedes para as privatizações. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, comenta o assunto. Embarque imediato. O resultado do plebiscito para uma nova Constituição no Chile, somado ao resultado das eleições da Bolívia na semana passada, são as boas notícias da conjuntura. Assim como já foi a eleição de Alberto Fernandes na Argentina, isso é parte de uma onda de rejeição ao ultraliberalismo na América Latina. Isso tem demonstrado de que esse projeto ultraliberal tem se esgotado muito mais rápido do que o projeto neoliberal original do final dos anos 90 e início dos anos 2000, e que comprova que essa política de ultrafinanciarização é incapaz de resolver os problemas do povo, que rapidamente revertem essa ofensiva. Aqui no Brasil, nós ainda vamos demorar um pouco, e não serão nessas eleições municipais que nós vamos ver essa reação ao projeto ultraliberal. No entanto, no ano que vem, certamente, nós temos uma combinação explosiva de crise econômica, crise social e que certamente se acentuarão a desigualdade e os conflitos sociais no nosso país. A desigualdade bate recorde no Brasil. É o maior nível em 8 anos e o crescimento persiste. Segundo pesquisa da FGV, o brasileiro que ganhava cerca de R$ 1.100 viu 1/4 de sua renda desaparecer, passando a receber em média menos de R$ 800. O corte da renda impacta profundamente a vida de quem ganha pouco. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A proteção social e a geração de emprego serão temas centrais destas eleições. Isso porque a pandemia, atrelada à política neoliberal em curso no país desde 2016, acentuou a desigualdade. A queda de renda durante o segundo trimestre de 2020 foi maior entre os 40% das pessoas mais pobres. Isso demandará um comportamento diferente do Estado, como aponta o pesquisador André Salata. Você tem que trabalhar nessas duas frentes. Uma rede de proteção robusta, tá? Como o auxílio emergencial tem feito, com algum, pode ajustar uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar numa redução de desigualdade também da renda do trabalho, como a gente teve alguns anos atrás. A queda de renda afetou trabalhadores que atuam na informalidade e que tiveram redução de jornada com corte de salário. O professor de teatro Eduardo Sena foi um destes atingidos. Tudo cancelado, né? Então, assim, tudo isso dói no bolso. Você, planos de comprar equipamento, porque também eu faço trabalhos audiovisuais, e planos de comprar equipamento, de fazer outras coisas. Nesse surto, a gente teve que colocar o pé no freio e esperar para ver o que é que vai dar, né? Os dados sobre a renda foram colhidos pelo estudo Desigualdade nas Metrópoles, realizado pela PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com o Observatório das Metrópoles e o Observatório da Dívida Social na América Latina. A pesquisa revela que todos os estratos da sociedade tiveram queda de renda. As regiões mais afetadas estão no Nordeste. A precariedade do trabalho entre os mais pobres justifica a realidade de maior queda de renda, como avalia o pesquisador André Salata. As pessoas que estão mais abaixo na pirâmide, normalmente elas têm uma posição menos protegida no mercado de trabalho. Tá? Então, quando bate a crise, e uma crise enorme como essa da pandemia,
essas pessoas elas sentem imediatamente, porque elas não têm proteção nenhuma. A dica da Parada Cultural de hoje é para você atualizar a sua playlist de músicas diárias. Vamos conhecer o quinteto brasiliense indicado pela jornalista Nara Lacerda, que fala do interior de São Paulo. Parada Cultural. E a minha dica de hoje aqui no Parada Cultural é o Satanic Samba Trio, banda brasiliense que existe desde o início dos anos 2000 nas definições oficiais wikipedianas, internetianas. Aparece como música experimental, mescla de bossa nova, jazz, rock, mas como diria João Cabral de Melo Neto, isso ainda diz pouco. Nas definições da própria banda, o Satanic é uma afronta aos dogmas da MPB. Para mim isso também ainda diz pouco, eu não tenho tanta pretensão de achar uma definição para uma banda tão bacana, mas na minha opinião, Satanic é a experiência musical mais transformadora que eu já tive na vida, e eu acho que você também pode se transformar ouvindo a banda. Comigo aqui está a trilogia Bad Trip Simulator de 2010, 2011, 2013, mas o Satanic tem muita coisa e muita coisa nova, então corre lá no site satanicsambatrio.com.br e se prepara para o choque. O governo federal tem interferido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão do SUS responsável pela aprovação de vacinas. À frente da Anvisa está o Almirante Barra, aliado de Bolsonaro, que desde o começo minimizou a gravidade da pandemia. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Wani. Nacional. Nós, enquanto servidores, trabalhamos com medo da repressão o tempo todo. A gente sabe a importância social da agência e é extremamente frustrante ver esses ataques por parte do governo e de pessoas que movimentam muito dinheiro. O que acontece é uma manipulação para atender interesses específicos mesmo. O relato é de um servidor anônimo da Anvisa que preferiu não se identificar por medo de represálias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula diversos produtos que consumimos diariamente, vem sofrendo interferências diretas do governo federal e de grandes empresários. Atualmente, as discussões em torno da vacina da Covid-19, que precisa do aval da agência para circular, se tornou alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro. Para o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, o governo tem manipulado esse tema para atender interesses econômicos e políticos. O controle que o governo tem sobre a Anvisa, embora não tenha sobre seus trabalhadores, permite que efetivamente este órgão, se não tiver sob um intenso controle e vigilância da sociedade e da opinião pública, possa de fato ser utilizado para colocar em campo absurdamente os interesses do governo Bolsonaro. Mas há que se considerar também muitos interesses econômicos que estão em jogo. A guerra ideológica de Bolsonaro tem como maior prejudicado o povo brasileiro. Dirceu Greco, infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, analisa que a postura do presidente Bolsonaro contra a Coronavac é desumana. Ele conversa com Jonatas Campos na entrevista central de hoje. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje é com o médico Dirceu Greco. Ele é infectologista, professor emérito da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Professor, agradecemos sua participação. Doutor Dirceu, autoridades, tanto presidentes quanto governadores de alguns estados brasileiros prometem vacinação em massa ainda em 2020. Alguns até disseram que em dezembro de 2020. E as duas vacinas mais conhecidas no Brasil, a da AstraZeneca e a Coronavac, ainda estão em testes. É um fato que nós vamos começar o ano de 2021 com a população sendo vacinada? Essa é uma expectativa muito otimista, né, Jonatas? Porque o mundo inteiro, agora a OMS, inclusive, está discutindo isso mais intensamente, porque vacina e colocá-la disponível ainda tem vários passos, né? Quer dizer, tomara que... Vamos pensar os tomaras primeiro. Quer dizer, a expectativa é o seguinte, que as duas vacinas que você bem comentou, tanto aquela feita junto com o laboratório chinês, quanto aquela feita com a
com o laboratório norte-americano, um com a Oxford e outro com o pessoal do Butantan. Butantan, na verdade, Butantan, no Brasil, Butantan e Pharmanguinhos. Todas as duas parecem promissoras no sentido amplo da palavra. Eu vou falar um pouco disso, passaram pelas fases iniciais, mostraram que eram seguras. Aparentemente, nessa fase 3, que é mais importante para a população saber, é quando se ajunta um número muito grande de pessoas para ter certeza que aquilo que nós estamos aplicando tem algum efeito e não faz nada colateral que seja grave. O senhor tratou de muitos aspectos importantes que eu queria também tratar aqui na entrevista, mas um deles é um possível cronograma de vacinação, porque as pessoas acham que a vacina chegando, todos serão vacinados. O senhor pode explicar quem seriam os primeiros a ser vacinados, ela estando disponível? Tem mais ou menos alguns consensos. Por exemplo, não vai ter vacina de repente para dar para todo mundo. Então você tem de fazer por fases. É possível na fase inicial, siga mais ou menos o que se faz com a influenza. Utilizar principalmente as pessoas mais expostas e com maior risco. Mais expostas, está mais ou menos consensual que as pessoas estão nas linhas de frente que vão necessitar cuidar das pessoas que vão continuar se infectando. Profissionais de saúde, saúde no senso lato. Quem está lá naquela linha de frente. O segundo, população em maior risco. E para nós tem duas importantes. A população acima de 70 anos, que a mortalidade é muito maior. E no Brasil, infelizmente, nessa disparidade absurda, tanto aí em Recife, quanto em São Paulo, quanto aqui em Belo Horizonte, tem uma população extremamente vulnerável, que não obrigatoriamente tem idade acima de 60 anos. Então vão ser aqueles vulneráveis socialmente, certamente deverão estar nesse grupo. E aí, talvez simplifique um pouco, você pode fazer uma tentativa numérica de saber quantas pessoas são essas que nós estamos falando. A OMS acha que se tiver 20% inicial de vacinas para cada país que está afetado, você já faz uma fase 1 muito efetiva. E nesse período várias coisas podem acontecer. Né? Você vai avaliar a capacidade, vai ver como é que o Programa Nacional de Imunizações participa, vai ver a história de preço e, mais importante, ver a durabilidade e a eficácia dessa vacina. Professor, a gente não pode deixar de falar dessa guerra à vacina promovida pelo presidente Bolsonaro. O presidente disse que não vai utilizar uma vacina chinesa. Então, eu queria que o senhor tratasse desse aspecto específico. Qual o prejuízo para a possibilidade de uma vacinação da população brasileira com a liderança máxima, o presidente da República, se opondo a uma dessas vacinas? É uma estupidez denominata, né? Porque nós estamos discutindo a ciência, né? Nós estamos discutindo como é que funciona. E vale a pena lembrar para a população que a vacina que está sendo preparada na China, ela segue um caminho de produção que é muito comum em outras vacinas e facilmente transferível à tecnologia. É a tecnologia correta, eles têm capacidade de produzir, o Butantan tem toda a capacidade de produzir, então não tem o menor sentido, de novo, esse indivíduo que atualmente preside o país, já fez tanta bobagem com a cloroquina, não vai agora impedir uma discussão muito mais ampla. Que para nós, Brasil, é importante ter mais de uma vacina, sim. Primeiro, porque nós não sabemos qual delas vai fazer efeito melhor a longo prazo. Qual que é mais simples de ser aplicada. Qual que precisa de menos dose. Então, realmente, nós temos que pensar juntos, e aí junto do SUS, junto com o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Câmara dos Deputados, o Senado, para dizer que a avaliação tem que ser exclusivamente científica e técnica. Eu acho que a luta é para todos nós, né? Nós estamos vivendo uma barbárie, né? Uma barbárie institucional, que é pandemia. Então, talvez a expectativa é a SBB tem lutado muito com isso, com outras, inclusive outras entidades brasileiras importantes, né? A Brasco, o SEBS, a Rede Unida, estamos juntos no Conselho Nacional de Saúde, para discutir o pós-pandemia. Porque não tem nenhum sentido, Jonas, pensar que nós vamos voltar à normalidade. Porque voltar à normalidade, a palavra é única, é voltar à anormalidade. O país é dispar, é violento, é homofóbico, está muito desemprego, então nesse momento agora é de unir forças. O programa de hoje encerra aqui. E se você prefere escutar os conteúdos, a gente está também em todas as plataformas digitais de áudio: Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts. A gente se encontra amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.